Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de dezembro, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Então, algumas notícias, né, que estavam circulando ontem no noticiário do Botafogo, e é isso que nós vamos aqui comentar. Nós vamos debater sobre esse assunto, e eu vou deixar aqui a minha opinião, a minha análise, lembrando que aqui a nossa análise é uma análise independente. Nós não temos nenhum vínculo com o patrocinador, nós não temos nenhum vínculo com o Botafogo. Aqui é de torcedor para torcedor. Eu sou torcedor como você. Eu também fico nervoso, eu também discordo de algumas situações. Na maioria das situações atuais, né, do Botafogo atual, o Botafogo atual que eu falo é o Botafogo da SAF. 90%, 99% quase, eu concordo. E 1%, como diz a canção, né? 1% é aquele 1% vagabundo. Que, como qualquer torcedor, cara, também fica nervoso, também xinga, também discorda. Mas faz parte, né? Ninguém pode pensar 100% igual ao outro. Assim é como eu vejo. Bom, então temos aí algumas notícias. O principal é questão de mercado da bola, né? Aqueles jogadores que o Botafogo pretende contratar e aqueles jogadores que também o Botafogo pretende se desfazer deles. Você sabe, eu já fiz vídeos passados falando sobre isso, e eu identifiquei no elenco do Botafogo ali, no atual elenco do Botafogo, pelo menos ali 12 nomes que o Botafogo poderia se desfazer desses jogadores. Se desfazer por quê, Celso? Primeiro, dentro da minha visão de elenco, né? Não estou falando na visão do 11, aqueles titulares, mas eu estou falando numa visão de elenco. O Botafogo precisa ter um elenco cada vez mais qualificado. Então, cara, aquele jogador que era reserva o ano passado, se ele não brigou por uma titularidade, se ele não entregou ali a apresentação digna de ser um possível titular do Botafogo, cara, tem que se desfazer. Tem que se desfazer desse jogador. Porque você não pode ficar ali dando oportunidade. Você tem que qualificar o seu elenco. E, cara, o jogador, ele tem que ter essa predisposição. Você vê o caso ali, do caso que eu te dou exemplo, claro, é o Santi Rodrigues. Você vê o Santi Rodrigues, ele começou muito na reserva, muito reserva mesmo, entrou algumas partidas, mostrou pequenas qualidades na questão de passe, na questão de visão de jogo, mas ainda com pouquíssima intensidade, não acertando as jogadas, e aos poucos ele foi demonstrando que poderia ser titular, a ponto de ganhar a titularidade no time do Botafogo. É assim que a gente espera de um jogador, né? Não que ele fique ali conformado porque está na reserva. Tem jogador ali no Botafogo, no elenco do Botafogo, que já está na reserva há 2 temporadas. Então não serve mais. Não serve mais. E nós identificamos isso, nomeamos todos eles, explicamos a situação. O Botafogo precisa abrir espaço dentro do elenco. O Botafogo precisa abrir espaço na folha salarial. O Botafogo precisa diminuir a folha salarial. E, cara, nada mais plausível do que você se desfazer de alguns jogadores, principalmente aqueles que não corresponderam nas temporadas. Bom, então esse é um detalhe que nós vamos comentar aqui. Um assunto que rondou agora, que tem rondado muito o Botafogo, é a questão do Savarino, cara. E eu tenho visto também na mídia, principalmente na mídia independente do Botafogo, é o seguinte: ninguém gostaria da saída do Savarino, mas todo mundo, praticamente, eu não vi ninguém ali ser totalmente contra. Praticamente uma unanimidade no entendimento do seguinte:
Cara, o Savarino é um jogador que pode ser negociado. Ele deve ser negociado? Não, não é questão de deve, é uma questão de pode. Porque tem um salário razoavelmente alto, é um jogador que não vai trazer lucros financeiros para a SAF, que é o objetivo, um dos objetivos principais, né, que é resultado financeiro e resultado esportivo. O resultado esportivo, pelas características do novo treinador, o Savarino não seria tão imprescindível assim, em virtude de quê? Da pouca intensidade que ele entrega durante as partidas. O Savarino é um jogador que tem uma transição muito qualificada, né? Ele consegue muitas vezes uma boa conclusão a gol, já fez muitos gols, dá muitas assistências, mas na questão pós-perda ele não é um jogador de intensidade, capaz de entregar aquilo que um técnico tão exigente como Martin Anselmi parece ser um resultado adequado. Então é praticamente unanimidade a ideia de que o Savarino possa ser negociado. E aí, com relação a isso, o clube que estão interessados no Savarino, estava interessado Atlético Mineiro interessado no Savarino, São Paulo interessado no Savarino, Corinthians interessado no Savarino e, por último, agora o Grêmio interessado no Savarino. Cara, e o ideal hoje para o Botafogo, caso haja uma necessidade ou caso haja uma oportunidade de se negociar o Savarino, é fazendo ali a inclusão de algum jogador, né, nessa transação. E o Grêmio é um time onde o Botafogo já tentou por diversas vezes. O Gustavo Martins, se não me engano é o nome do zagueiro, esse zagueiro titular do Grêmio, Gustavo Martins, e por último agora, um jovem jogador da base do Grêmio, o Vieri, um outro zagueiro também, Vieri. Então, cara, poderia-se ali cogitar uma inclusão de um desses jogadores ali na negociação do Savarino, né? Na negociação do Savarino. Tem ali alguns outros jogadores do Grêmio que possa ser interessante, aí o scout tem que trabalhar a respeito disso. O treinador Martin Anselmi, ele tem que autorizar essa contratação, né? Essa possível troca ali, inclusão de um jogador. Ele tem que estar ciente de que jogador é esse e tem que aprovar o jogador. Então esse é o primeiro assunto, a questão do Savarino. Eu também concordo, cara, o Savarino é um excelente jogador, mas é um jogador que não é hoje imprescindível. Não é hoje imprescindível. Nós temos muitos jogadores para aquela posição do Savarino. Nós temos ali Tuco Corrêa, nós temos ali o Santi Rodrigues, nós temos ali o Barreira, nós temos ali o Montoro. Então temos muitos jogadores ali para aquela posição do Savarino. O segundo assunto é a questão do Textor, né, ter ali uma reunião marcada já com a Eagle, né, os representantes da Eagle, né, os outros dirigentes da Eagle, os outros acionistas da Eagle, os outros coproprietários junto com o Textor. Eles parecem que têm agora uma reunião marcada, provavelmente após aí as festas, né? Após as festas, para ali botar um ponto final ali nessa questão de negociação de recompra do Botafogo. Eu não vou ficar aqui explicando, porque esse é um assunto que já foi debatido muito nas mídias independentes, nas mídias oficiais tradicionais também, a questão dessa recompra. O Textor incluiu o Botafogo aí numa garantia para a questão de Lyon, para a compra de Lyon, e aí o Botafogo ficou refém também da Ares e da Iconic, dentro do pacote da Eagle, né? E aí o John Textor agora quer o Botafogo só dele, aonde só ele poderia fazer ali uma ingerência dentro do Botafogo. Hoje não tem isso, né? Para você ter aporte financeiro dentro do Botafogo, ele precisa ficar pedindo várias autorizações ali
dos representantes da Eagle. Então esse é um assunto ali do Textor, tentando fazer a recompra do Botafogo. Isso vai ser muito importante para nós. O outro assunto também é o transfer ban, né? Por conta da contratação do Almada e do não pagamento ali de uma taxa, de uma, como a gente fala, não pagaram ali, não fizeram o pagamento devido pela contratação do jogador. Então aí o clube entrou na justiça, o Botafogo perdeu, e caso não fizesse ali a solução, não desse solução para esse problema, o Botafogo poderia ter complicações de transfer ban. Mas parece que isso já está num acordo, parece que isso já está solucionado e o Botafogo não vai sofrer mais o transfer ban. O Botafogo vai pagar o que deve, mas foi feita ali um entendimento, uma negociação para esse assunto. Então, o terceiro assunto é o transfer ban. Falamos do Savarino, falamos do acordo com a Eagle e falamos também do acordo com a Atlanta lá por conta do transfer ban. Outro assunto que apareceu agora no dia de hoje, principalmente, é a questão das propostas para o David Ricardo. Você sabe, o Botafogo tem muitos jogadores ali de qualidade, de extrema qualidade, jogadores jovens e jogadores que vão despertar interesse. No momento não houve nenhuma proposta oficial. A proposta que houve é uma proposta por empréstimo do Torino, da Itália. Mas o Botafogo descartou essa proposta. Veja bem, o Botafogo descartou a proposta atual, né, do Torino por empréstimo. Mas o Botafogo não diz que não descarta uma proposta em dinheiro em algum momento, dependendo dos valores. Correto? Então, dependendo dos valores, em algum momento futuro, havendo uma proposta razoável, o Botafogo também não se opõe à transferência de jogador. Eu acredito que o Botafogo, hoje, o Botafogo atual, não prescinda de se opor, não deixe de se opor à venda de nenhum jogador, desde que seja uma proposta interessante. Mas é bom entender também que nessa questão de janela de transferência, que vai ser o outro assunto que nós vamos tratar, sobre janela de transferência, e aí já tratando sobre esse assunto, o início da janela é do dia 2, né? Dia 2 de janeiro, dia 2 ou dia 4, eu não sei qual o dia correto, não sei se será na segunda-feira após, aí na segunda-feira seria dia 5, né? Então a abertura da janela vai ser num desses dias. O dia 2, que vai ser numa sexta-feira, ou no dia 5, numa segunda-feira. E aí a questão ali das transferências, o que eu falo sempre, cara, o Botafogo tem que ficar atento para as datas, né? Início de janela, fim de janela. E também essas datas definem também o vender ou não vender, o negociar ou não negociar o jogador. Porque, por exemplo, você negocia um jogador a 3, 4 dias do final da janela. Você não vai contratar um jogador ali. Você não vai conseguir... Um exemplo que eu te dou. David Ricardo, né, que surgiu aí a proposta. Você não vai conseguir vender o David Ricardo a 4 dias de fechar a janela e contratar um outro jogador de qualidade faltando esses dias, porque aí você faz proposta, o time faz a proposta, geralmente essas propostas elas levam 1, 2 dias para ser feita, refeita contra a proposta, e você fecha a janela e você vai ficar sem o David Ricardo, porque o valor é alto e você não vai ter como definir, né, que não vai vender, você vai vender, e você não vai contratar, então você vai ficar sem jogador, né? Você vê que o Gabriel Silva, né, que é Gabriel Bahia, ele foi contratado no último dia da janela, no apagar das luzes. Então o Botafogo tem que ficar muito atento com essa questão da janela.
Porque, cara, chega assim, ó, eu vendo até 10 dias antes de terminar a janela. Eu vendo. Mas fora disso, não, porque eu não tenho tempo hábil para contratar outro jogador. A não ser que você já tenha esse jogador para contratar. E aí, mais uma vez, eu falo, cara, como é que eu faria se eu fosse contratar jogador? Qual é o preço? Eu tenho esse dinheiro? Tenho. Então agora eu vou negociar. Ele custa 10? Eu tenho 10? Beleza, mas eu posso reduzir. Você aceita 7? Ah, não aceito 7, eu aceito 10. Cara, vamos fechar em 8? Não, eu quero 10. 8,5? Não, eu quero 10. Pô, 9, vamos, pô, nem eu nem você, vamos fechar em 9. Não, eu quero 10. Tá bom, então toma teus 10 e me dá o jogador. É assim que eu vejo uma negociação, cara. Você primeiro tem que ter o teto lá, o máximo, o limite do jogador que o time quer. Nem sempre o time vai querer a multa rescisória, porque multas rescisórias, elas geralmente são muito altas. Mas o cara bota a multa rescisória lá em cima para poder negociar em um valor intermediário. E dentro disso, o Botafogo tem que ter essa habilidade. Né? Tem que ter essa habilidade para contratar o jogador. Eu já falei sobre vários jogadores aqui, vídeos que eu já falei sobre goleiros, laterais direito, zagueiros pela direita, zagueiros pela esquerda, laterais esquerdo, né? Como agora parece que o Botafogo está tentando o Rubem, está tentando o Ramon. Eu falei, pô, poderia tentar aquele Benedetti, que é do Estudiantes. O Benedetti é do Estudiantes. O lateral esquerdo do Estudiantes. É um bom lateral esquerdo. Seguro, né? Bom defensivamente, né? Talvez até melhor ofensivamente. Vocês devem lembrar que ele foi o autor do gol do Estudiantes contra o Flamengo, né? Chuta bem, chuta forte, cruza bem. Então poderia ser um jogador ali bom para o Botafogo. Eu falei do Esquivel também, né? Do Atlético Paranaense, Luan Cândido. Cara, dentro desse aspecto de jogar com ala, Juninho Capixaba seria um excelente jogador para o Botafogo. Falei sobre volante, como o caso do Ascaciba, volante do Estudantes, o Galarza, Matias Galarza, o volante do Vélez, do Talheres, volante do Talheres, não é o do River Plate, é o volante do Talheres. Eu falo sobre vários jogadores, né? Falei sobre Derek Lacerda. Se você não tiver a capacidade de trazer um Hulk e você viu que o Arthur Cabral está treinando bem, traz o Derek Lacerda, cara. Poderia ser um excelente jogador. Traz o Alex Arce, que agora está no Independente Rivadavia. Traz o Alex Arce. Traz o Cláudio Spinelli, que é do Independente Del Valle. Cara, você vai ter vários jogadores ali que eu já falei sobre eles. Tenta o Medina, mas tenta chegar junto. Vai lá nos caras, meu irmão, vamos fazer esse negócio aí. Me dá uma taxa de vitrine aí de 20%. Como até o Anderson Mota falou, cara, essa contratação ela tem uma vantagem. É que você pode se preparar com aquele jogador até chegar à segunda janela. Na segunda janela, o teu scout já trabalhou em cima dessas características que o treinador quer, e aí você vai atrás do jogador. Você já vai ganhar um dinheirinho ali de taxa de vitrine para o jogador, bota ali 10%, 20%, cara, faz parte. A taxa de vitrine faz parte, entendeu? Então você já vê que nós temos vários jogadores. Falei sobre Lucas Barbosa, o ponta, né? Falei sobre o ponta, Lucas Barbosa, mas agora nós já contratamos o Villalba. Falei sobre Maré Carrizo, falei sobre Santino Andino, eu sempre estou repetindo esses nomes, né? Maré Carrizo e Santino Andino. Eu falo, está sempre sendo falado aqui no nosso canal. Então, dentro desse aspecto, o Botafogo tem que se policiar, tem que ficar muito atento a essa questão do mercado e a agilidade para conseguir esses jogadores, né? Os jogadores de acordo com as exigências, né? A nova metodologia do Martim Anselmi. Me parece que o Martim Anselmi vai chegar aí no sábado, né, para já começar aí a desenhar alguma coisa. Já segunda-feira, dia 5, quando o Botafogo se reapresenta, ele já deve estar a campo sendo apresentado. Então, cara, é isso aí. O Botafogo tem que ir para frente,
Lembrando também que Anderson Mota falou também isso, o Fabiano Bandeira falou isso. Cara, o nosso elenco não é tão ruim, porque nós tivemos muitos desfalques, chegamos a ter 13, 15 desfalques, né? Jogamos com jogadores desfalcados, jogamos com jogadores bem abaixo do nível do nosso elenco que nós temos, né? Então temos jogadores qualificados e que esses jogadores podem render. Perdemos Pantaleão, não tivemos Bastos, correto? Perdemos Nathan Fernandes, perdemos Matheus Martins, perdemos Jefinho, o Jefinho não voltou, não rendeu. Perdemos muitos jogadores ali que ficaram de fora dos trabalhos. E nós chegamos em sexto colocado. Nós chegamos em sexto colocado. Então, cara, eu acho que o Botafogo tem um excelente elenco e que, reforçado pontualmente em algumas posições, eu coloco zagueiro, um lateral esquerdo, o volante marcador para fazer ali um terceiro zagueiro, um volante marcador e um centroavante. É isso que eu vejo como sendo o principal. O zagueiro, um volante marcador de boa competição física, né, de imposição física, e um outro centroavante para estar ali junto com o Arthur Cabral. E aí, por isso, não precisa ser um nome estratosférico. O Hulk é interessante? Mas já sabe-se que o Hulk, cara, não vai vir porque é muito difícil essa contratação. Então você pode ir em jogadores intermediários, né? Intermediários. Então é isso aí, esse é o nosso vídeo de hoje. Amanhã, com certeza, eu vou ficar de olho, né, em todas as notícias. Vamos fazer aí, talvez, o último vídeo do ano novo, desde já desejando boas festas, né? O próximo vídeo, aliás, já vai ser no dia 1º, já vai ser o dia 1º, então um feliz ano novo para você, para sua família, para a família Botafogo, e vamos em frente. Saudações alvinegras.